Olá, estudantes de Educação Matemática, semana 7. Na semana anterior, o que nós vimos? Nós vimos o desenvolvimento de uma nova matemática, as funções, né, o desenvolvimento do conceito de função, nascendo com a prática, principalmente com os problemas da física, o surgimento de outras áreas na matemática, como o cálculo e a geometria analítica. E será que esse movimento todo, né, de novas descobertas, de novas matemáticas, para além daquelas matemáticas que vinham sendo estudadas, que eram a matemática grega mais a álgebra, né, como resolução de equação agora, essa novidade toda no campo da pesquisa e do estudo da matemática, será que impacta o seu ensino? Bom, é o assunto da aula de hoje. Por isso que na semana 6 nós precisamos falar desse desenvolvimento da matemática como ciência. Por quê? Porque o desenvolvimento da matemática como ciência impacta sim o seu ensino. É o objetivo de hoje. Então, qual é o objetivo? Discutir as necessidades de mudanças no ensino da matemática. Bom, então o assunto, né, é a modernização da matemática. Nós já vimos a modernização dos assuntos estudados na matemática. E agora o objetivo é olhar como isso impacta o ensino de matemática. Bom, no século XIX houve necessidade de mudança no ensino. Por quê? Só lembrando, né, que aquele movimento todo, aquelas novas áreas da matemática aconteceram quando? A partir do Renascimento Cultural. Então, nós vamos percorrer aí o século XIV, XV, né, 14, 15, inclusive com as grandes navegações, o século XVI e XVII, que foi onde, né, culmina no surgimento da geometria analítica e do cálculo. E o que acontece então no século XVIII? Vai ser a fundamentação de todas essas descobertas, né, no campo da ciência, matemática. E o século XIX vai trazer mudanças na sociedade e isso vai gerar a necessidade de novos tipos de escola e um novo tipo de ensino para as escolas. A Revolução Industrial levou o quê? Ao desaparecimento gradual da produção artesanal e do aprendizado prático, que era efetuado onde? Lá nas escolas práticas, que ditou esse ensino pós-renascimento. As classes menos favorecidas da sociedade, elas perderam então a única forma de educação que elas tinham acesso, que eram as escolas práticas, lembram-se? Porque as escolas, né, da escolástica e as escolas da burguesia não tinham acesso, que eram as escolas humanistas, né? Não davam acesso às massas, né? À sociedade em geral. Então, as escolas práticas eram o único meio de educação das pessoas menos favorecidas. E aí, nós temos nessa Revolução Industrial aí uma nova necessidade, né? Necessidade do operário capacitado para justamente operário para operar máquinas. E para isso era necessário o que do operário? Um preparo adequado para que ele soubesse, né, manipular, executar, programar, enfim, gerenciar aquelas máquinas. Então era necessário um ensino, pelo menos básico, de escrita e de matemática, não é mesmo? Então essa era a necessidade que se apresentava para a sociedade lá no século XIX, que as escolas práticas tinham desaparecido e havia necessidade desse saber para o operário, saber básico. Então tem uma frase aqui de Menezes que diz que devido à Revolução Industrial,
o conhecimento necessário ao cidadão moderno deveria ser de utilidade prática. Daí a necessidade de tornar o ensino um pouco mais voltado ao cotidiano exequível. Assim, a utilidade é antes da ciência, o motor do progresso da sociedade, sobre a qual se fundamenta o saber necessário ao cidadão moderno. Então é aqui que há uma mudança, uma ruptura, né, entre o conhecimento, pela ciência, e aqui não, aqui já vai mais voltado para a prática. Então, inclusive englobando, né, o saber matemático. Então, nós temos no século XIX o surgimento de escolas. E que novas escolas são essas? Nós vamos ter as escolas elementares, que são as escolas que vai fornecer aquele conhecimento básico necessário para os operários. Ou seja, as escolas elementares seriam para as classes populares. Ocasionalmente, não para todos, poderia fazer a partir das escolas elementares, você poderia ascender, né, fazer um novo nível, que não seria daí obrigatório, né, um ensino médio profissional, que seria equivalente lá, né, nesse momento aqui, às escolas práticas lá da Idade Média. E por outro lado, em substituição às escolas humanistas, né, da Idade Média e as escolas da linha escolástica, vem as escolas chamadas escolas preparatórias. Escolas preparatórias para quê? Para a universidade, né? Então, as escolas preparavam para o ingresso no ensino superior, que era o objetivo das classes dominantes. Então, se fazia o ensino chamado de ensino secundário. Secundário por quê? Porque vinha depois do primário. E o que era o primário? As escolas elementares. Então, todos faziam o primário, mas nem todos faziam o secundário, né? Porque o secundário era só para aqueles que teriam a possibilidade, estavam se preparando para chegar à universidade. E chegar à universidade, o ensino superior, era quase impossível para as classes populares, para não dizer praticamente impossível. O ensino secundário, quais eram as escolas do ensino secundário? Eram chamadas no século XIX de ginásios ou liceus. Inclusive esse nome ficou até hoje. Vocês devem conhecer, ou principalmente quem mora numa cidade menor, que ao invés de falar o nome da escola, fala o ginásio, né? Então, o ginásio eram os nomes dados às escolas de ensino secundário ou liceu. Liceu é menos comum, mas ainda a gente já ouviu falar, né? Então tá. Só para fazer uma relação, né? Que eu falei nas escolas pequenas, são os ginásios, eram para secundários, né? Para ensino secundário, equivalente ao nosso ensino médio hoje. E as escolas elementares eram chamadas de escolas primárias. No Brasil, ficou conhecido como grupos escolares. Então a gente tem também nas cidades o grupo, né? Que era o nome da escola, então vem desse período aí do século XIX. Mas quais são os problemas enfrentados no século XIX em relação ao ensino de matemática, principalmente ao ensino secundário? Lembre-se, o que era o ensino secundário? O ensino secundário era um nível de ensino intermediário entre o elementar e o superior, ou seja, era um ensino preparatório para você ir para o ensino superior. E ele tinha problemas. Por que ele tinha problemas? Porque no ensino superior já era trabalhado, ensinado essa nova matemática, porque veja, já tem 2 séculos do surgimento da geometria analítica e do cálculo. Então a matemática do ensino superior estava muito diferente da matemática ensinada no ensino secundário, ou seja, era uma escola preparatória que não preparava. Existia um descompasso entre a matemática escolar, que era, né, que era
ensinado, que era aprendido no ensino preparatório, no secundário, e a matemática acadêmica, que era a matemática desenvolvida na academia, ou seja, nas universidades. Então, era necessário novos elementos, que novos elementos fossem introduzidos nessa matemática elementar desse ensino secundário, para que, ao chegar na universidade, o aluno já tivesse uma ideia, estivesse mais preparado e não tivesse um choque tremendo, né, de descompasso entre uma matemática e outra. Porque a matemática do nível secundário era matemática antiga, a geometria, a álgebra como resolução de equações, né? A trigonometria. E na universidade já era matemática moderna, ou seja, a álgebra abstrata, a, o cálculo, a geometria analítica, que o aluno não estava preparado, então existia um choque, uma diferença muito grande. E também era necessário maior ênfase nas aplicações práticas. Por quê? Porque a própria geometria analítica e o cálculo surgiram do quê? Dos problemas da física, problemas práticos. Então era necessário introduzir tudo isso nesse nível secundário, nesse ensino secundário. Então começa com o primeiro Congresso Internacional de Matemática lá em 1897. Então finalzinho do século XIX, começa um movimento chamado Movimento Internacional para a Modernização do Ensino de Matemática. Então era a academia, que era um congresso de matemáticos, era a academia, as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento da ciência matemática, conclamando para que o ensino da matemática para os alunos que diminuísse, né, esse descompasso entre a matemática do ensino preparatório e a matemática do ensino superior. E isso começa nesse primeiro Congresso Internacional de Matemática, onde há uma séria discussão sobre a necessidade de reforma, lá nos longínquos 1897. Nos próximos congressos, vamos ver o que vai acontecer. Só para vocês saberem, o ICM, que é o Congresso Internacional de Matemática, em 2018 aconteceu aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Bom, em 1908 acontece o quarto ICM e nesse congresso há a criação de uma comissão específica para a coisa sair da discussão e ir para um lado mais prático, é a Comissão Internacional para a Instrução Matemática, ICMI. Qual era a missão dessa comissão? Estudar as questões relativas ao ensino de matemática e levantar o estado da educação matemática nos diferentes países. Em 1912, 4 anos depois, a apresentação dos informes, o retorno de 17 países. Entretanto, em 1914, o que aconteceu? Apenas 9 dos 17 países apresentaram as experiências de reforma. Então, houve a busca da informação, informes de como estavam nos países e, de 1912 a 1914, a missão de implementar essas reformas, e só 9 apresentaram as experiências que foram executadas. O maior nome desse movimento de modernização da matemática é o matemático Felix Klein, que nasceu em 1849 e morreu em 1925. Ele defende que deveria haver uma predominância do ponto de vista psicológico no ensino de matemática. A escolha da matéria e ensinar independência com as aplicações da matemática ao conjunto das outras disciplinas. O que ele queria dizer com isso? Que as disciplinas a serem incorporadas no ensino preparatório, no ensino secundário, tinha que ter a matemática como centro, ou seja, a matemática, as aplicações da matemática tinham que ser dadas em conjunto com as outras disciplinas. Então, nós vamos ter
a escolha das disciplinas a serem ensinadas para auxiliar nas aplicações da matemática. E deveria, segundo as ideias defendidas por Felix Klein, deveria haver uma subordinação da fidelidade do ensino de matemática às diretrizes culturais da época, ou seja, ele estava defendendo a modernização. Por quê? Porque existia um contramovimento de permanecer a cultura grega, que era o que até então acontecia no ensino. Então, Felix Klein defende que não, que as diretrizes deveriam ser as diretrizes culturais da época presente, por isso a modernização. Bom, então esse movimento de modernização da matemática vai acontecer segundo alguns princípios norteadores nessas propostas de reforma. Quais são elas? A organização, ou seja, organizar o currículo, eliminar a excessiva eliminar da organização do currículo a sistemática, né, como era feita lá na geometria euclidiana. Então, um movimento de trazer mais intuição, né, não ficar só naquele apresenta e demonstra, né? Então, a intuição nessa proposta deveria ser vista como um elemento inicial para depois sistematizar, mas não já começar com a axiomatização como era o estudo da geometria euclidiana. Há um movimento também de introduzir novos conteúdos. Quais seriam esses novos conteúdos? Os conteúdos modernos que nós vimos na semana passada. Funções, o cálculo, geometria analítica, pela própria importância demonstrada no desenvolvimento e na unificação das chamadas matemáticas. Como vocês já viram, né? Matemáticas como sendo aquelas áreas, lembram quais eram as 5? Porque, na verdade, eram 4 áreas gregas, que eram o quadrivium, mas das 4, música acabou não entrando, então sobra a geometria, a aritmética, a astronomia, que acaba migrando para a física, né, que é a nova ciência, então sobram 2, geometria e aritmética, e a álgebra introduzida, né, pelos árabes. Então essas eram as conhecidas matemáticas. E dentro do desenvolvimento desses novos conteúdos, essas matemáticas que aparentemente eram ensinadas, né, aparentemente não podiam ser unificadas numa matemática só, em vez de chamar matemática, chamava matemáticas, né? Ou seja, elas eram separadas. Até hoje a gente tem um resquício disso, que em algumas escolas existem aulas separadas por frente de álgebra, frente de geometria, né? Desenho. Nas escolas particulares costuma ter aulas separadas. Isso é uma herança dessa época em que não se entendia que a matemática podia ser unificada, mas ela era separada, compartimentada, por isso matemáticas. Mas com esses novos conceitos desenvolvidos a partir do século XVII, a função ela passa a ser esse elemento unificador. A função poderia unificar esses campos da matemática, álgebra, geometria e aritmética. Esse movimento vai buscar valorizar as aplicações, mas as aplicações para todos, para que todos entendessem que a matemática tem aplicação na vida como um todo, não só a aplicação para os técnicos, não só para a aplicação prática, mas a aplicação da matemática no campo da vida, né, no cotidiano. E por fim, defende que deveria ter teria que ter eu não vou conseguir falar, mas que deveria descompartimentar os conteúdos, que é o que eu acabei de explicar, né? Que era assim, 2 aulas disso, duas aulas de geometria, 2 aulas de álgebra, 2 aulas de aritmética, por exemplo. Não, que deveria ser aulas de matemática e isso ser visto unificado, usando a função como elemento unificador. Esse era
Era a proposta, era o movimento para a modernização do ensino de matemática. Países da Europa, bastante, alguns, a maioria deles, mais América do Norte e Japão, adotaram os princípios preconizados pelo Felix Klein e seus colaboradores lá naquela comissão internacional, né? Propondo a inclusão de novos conteúdos em seu ensino secundário. Quais foram esses conteúdos? Estatística começa a fazer parte, matemática financeira, navegação e geometria descritiva. Caraça, em 1978, nos presentei aqui com uma frase sobre a modernização. A modernização proposta naquele momento, no momento final do século XIX, entretanto estava ligada a uma moderna matemática, que surgiu no momento em que um novo contexto sociopolítico-econômico começou a exigir um estudo mais rigoroso do movimento, um estudo quantitativo que permitisse medir e prever. Então, ou seja, Caraça está dizendo que essa moderna matemática, prestem atenção que eu estou falando modernização da matemática e moderna matemática. Daqui a pouco nós vamos falar movimento da matemática moderna e matemática moderna. Quando a gente inverter, vai ser outra coisa, tá? Então, por enquanto, é a moderna matemática. A moderna matemática é o quê? Essa matemática que usa a intuição, essa matemática que está preocupada com as aplicações, essa matemática que se preocupa com o quantitativo, justamente porque isso era essencial para a ciência daquela época, que era medir e prever, não a axiomatização. É isso que Caraça está dizendo. Aí, acabei de mudar, gente. Prestou atenção? Olha, moderna matemática. A gente vem falando da modernização da matemática, ou seja, estamos falando de moderna matemática. E Caraça fecha isso. Agora muda, olha, matemática moderna. O que é a matemática moderna? Bom, a moderna matemática, essa que a gente acabou de falar, ela surgiu no início do século XX em função da necessidade de reflexão e fundamentação. Ai, desculpa, gente, aqui eu inverti. É matemática moderna, ali mesmo, tá? Vamos trocar? Então, não é essa que a gente acabou de falar, não, é essa nova agora. Então, a modernização da matemática era alinhar o ensino básico com os estudos do cálculo, da geometria analítica, usando funções que estava sendo utilizada desde o século XVI. Certo? Mas agora o que aconteceu? Começou um movimento de matemática moderna. O que é isso? Houve nos séculos 17 e 18 um avanço muito grande com novas técnicas, coisas novas, surgindo invenções no campo da ciência matemática, só que sem fundamentação. Aí, no século XX, começa um movimento de estudo para fundamentar os conceitos e teorias que foram surgidos nesses séculos anteriores, tá bom? Principalmente relacionado ao quê? A mecânica e a astronomia. Então, era como? Vamos lembrar um pouquinho, das mudanças de perspectiva. Quando os gregos começaram lá com os jônicos, com os pensadores jônicos, a pensar um novo tipo de matemática, com novos conceitos, com novas teorias, né? Então, desde Tales, passa por Tales, Pitágoras, nós vamos ver o quê? Um boom de ideias, coisas novas surgindo, sendo pesquisadas. 2 séculos. Tales, Pitágoras, que são os ícones dessa época, 2 séculos se passam. Até que culmina no quê? Em Euclides. Euclides faz o quê? Pega todas aquelas invenções, todo aquele avanço que existiu naquela matemática e compila aquilo, fundamenta aquilo. E ele, a geometria de Euclides, é o que vai ficar para a posteridade, o que foi compilado e fundamentado. Esse mesmo movimento acontece na Europa agora. Então, nós temos o século XVII, o século XVIII,
muito profícuo em invenções e coisas novas, ferramentas novas surgindo. O século XX, século XIX, começa a necessidade de fundamentar tudo isso. E o século XX traz isso, é como se fosse um novo Euclides, tá? Né? Ou seja, há uma necessidade de olhar para tudo isso que foi inventado, foi experimentado e buscar os fundamentos disso, para que isso tenha um corpo, vire uma teoria. É isso que começa no século XX, tá? Então a fundamentação dessas invenções provocou uma mudança radical de orientação na matemática. O que estava indo para as aplicações, de repente retorna novamente para a axiomatização da matemática. E existe novamente um distanciamento da prática. E é nesse momento, na matemática moderna, que acontece uma ruptura entre o que seria matemática pura, que é aquela preocupada com os conceitos, com a fundamentação, com a axiomatização, com a sistematização, e a matemática aplicada, que seria aquela que usa as ferramentas para as aplicações. Porque até então não existia essa diferença. É no século XX que ela se dá. Quem é o novo Euclides? O novo Euclides, o Euclides moderno do século XX, chama-se Nicolas Bourbaki. Tem aí uma coleção aí embaixo, esses livrinhos, tá vendo? Nicolas Bourbaki. Essa coleção é chamada Elementos de Matemática, em alusão aos elementos de geometria, aos elementos de Euclides. E a ideia do grupo Bourbaki, na verdade, vou explicar o que é grupo, tá? Então, o nome do autor é Nicolas Bourbaki, mas na verdade era um pseudônimo para um grupo de matemáticos franceses que se intitulou Nicolas Bourbaki, né? Mas era um grupo de matemáticos, tem aí eles, uma foto deles aí, e que eles fizeram esse grupo em 1939, lançaram essa coleção em alusão mesmo aos elementos de Euclides, cuja intenção desse elemento de matemática era apresentar toda a matemática de seu tempo, que foi o que Euclides fez, de forma axiomática, tendo as estruturas como elementos unificadores. Então, o que vai estruturar os elementos de Euclides tinha geometria como estruturador. Os elementos de matemática têm as estruturas algébricas como elementos unificadores. Assim, a matemática moderna, diferentemente da moderna matemática, tem ênfase nas estruturas e na axiomatização, de novo, um retorno à axiomatização. Ele exige um elevado grau de generalidade, abstração e rigor lógico. As demonstrações, o que pode ser, o que vale de maneira geral. E então é nesse momento, né, que a gente vê o nascimento da álgebra abstrata, porque até então a álgebra, herança dos árabes, era tida como resolução de equação, mas agora não. Agora é uma coisa diferente disso. A álgebra é a álgebra das estruturas. É a extensão da noção de número. Estuda a extensão da noção de número, a gente viu. Vamos lembrar as aulas anteriores, que eu falei dos conjuntos numéricos, vocês lembram? Se não lembra, volta lá na aula, tá? Dos naturais para contagem, dos racionais para medida, os irracionais com os problemas gregos, e a gente vai ver o estudo, né, para ampliar o conceito de número com os números negativos, nascendo da questão da resolução da cúbica, principalmente, resolução de equação, e os números complexos. Então, isso vai acontecendo nessa época, né? O desenvolvimento das geometrias não euclidianas, ou seja, que nega o quinto postulado, os elementos de Euclides, e o desenvolvimento da lógica. Então existe agora o MMM. O que é isso? O movimento da matemática moderna. A preocupação desse movimento era mudanças no ensino de matemática do ponto de vista com a preocupação de modernizar o ensino da matemática. E aí surgiu a necessidade de continuidade entre os níveis médio e superior, ou seja, ela também entendia esse movimento da matemática moderna que havia um descompasso
entre o ensino médio, que era o preparatório, e o ensino superior. Bem, mas aí, no campo científico-tecnológico, não era só nesse campo que estava preocupado esse movimento da matemática moderna. Tinha uma preocupação de cunho político-econômico. Por quê? Porque nessa época estávamos. O que aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial, ficou evidente que os soldados americanos eles tinham um alto grau de deficiência em matemática. E durante a Guerra Fria, mais ainda, né? Que naquela disputa entre Estados Unidos e Rússia. O lançamento do foguete Sputnik pelos soviéticos revelou a desvantagem tecnológica dos Estados Unidos, obrigando-os a repensar o ensino de matemática e de ciências. Aí eles passaram a financiar a reestruturação do currículo da escola preparatória deles, da escola média deles. Por quê? Porque eles não podiam ficar para trás. Tanto é que, em consequência dessas reformas e desse financiamento e da atração de cientistas, inclusive muitos alemães da Europa Oriental, que foram atraídos por financiamentos para os Estados Unidos, acabam fomentando o desenvolvimento e nós vamos ter os americanos chegando à Lua, vencendo a corrida espacial. Foram os primeiros a chegar na Lua, né? Mas foram os soviéticos que lançaram o Sputnik, então isso feriu os brilhos dos americanos e foi preciso alterar o ensino, mexer no currículo para eles conseguirem esse intento. Então, olha o poder da matemática. E aí, então, linha de frente do movimento da matemática moderna, Estados Unidos. Uma frase de Miorin, que é o nosso livro de referência, né, a Miriam: o movimento reformador do início do século procurou na intuição e nas aplicações da matemática, outras áreas do conhecimento, os elementos fundamentais para a elaboração de sua proposta, enquanto o movimento da matemática moderna apresentou uma proposta baseada exclusivamente na moderna matemática em sua forma axiomática, tendo como elementos essenciais os conjuntos, as relações e as estruturas. Tá vendo? É diferente, né? O movimento de modernização e a matemática moderna. Bem, essa proposta do movimento da matemática moderna, ela foi orientada por alguns elementos, né? O primeiro, pelos trabalhos do grupo Bourbaki. Por quê? Porque os elementos de matemática do grupo Bourbaki é o estágio mais avançado dos estudos matemáticos, então eles entenderam que isso precisava ser incorporado no ensino. E também nos estudos psicológicos contemporâneos para a época, especialmente os trabalhos de Jean Piaget. Assim, esse movimento espalhou-se por todo o mundo, exceto na Itália e nos países comunistas liderados pela antiga União Soviética. Acabamos, né, com esse movimento. Agora nós vamos adentrar para o Brasil, tá? Então, isso tudo é mundo, né? É geral o que está acontecendo. E agora, o objetivo, a partir de agora, né, porque a semana 7 concentra 2 aulas, é analisar as diretrizes para ensino de matemática mais focado no Brasil e como todo esse movimento aí interfere nas diretrizes para o ensino. No caso aqui, como eu disse para vocês, do Brasil. Bom, quais são os pilares? Porque não dá para fazer educação, a gente já viu isso, que existe um movimento internacional de proposta, de direcionamento. Então não dá para fazer um ensino assim separadinho nesse movimento que a gente está de globalização, né? Não dá. Então existe pilares, no caso aqui definidos pela ONU, pilares do sistema de educação e cidadania mundial. Quais são esses pilares? São 4.
Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a viver com os outros. Então, nós temos o conhecimento, a prática, a o ser, eu vou pular o ser, peraí. Viver com os outros, a convivência, né, a relação social, e o ser é a identificação mesmo de você com você mesmo, né? Consciência do ser, enfim. Então são esses os 4 pilares da educação mundial. Conhecer, eu não coloquei tudo, eu coloquei o que está relacionado mais um pouquinho, né? Não só com matemática, mas eu selecionei algumas coisas. Aprender a conhecer é selecionar, acessar, integrar elementos da cultura geral, ter senso crítico e investigativo e desenvolver a capacidade de aprender ao longo de toda a vida. Aprender a aprender. Aprender a fazer é saber se relacionar em grupo, saber resolver problemas, ter uma qualificação profissional. Então, é a prática. Aprender a ser é desenvolver a personalidade, agir com autonomia, expressar opinião, assumir responsabilidades. E aprender a viver com os outros é compreender o outro, ter a percepção das interdependências entre um e outro e também a capacidade de gerar conflitos, né? Essa parte emocional assim é muito importante. Então esses são os pilares da educação mundial. O que diz a lei brasileira? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em 96, a famosa LDB, vai garantir o direito de todas as crianças e jovens à educação básica de qualidade. Então, a educação básica. O que é educação básica? Basicamente, o ensino fundamental, que seria o equivalente àquelas escolas elementares que a gente falou lá nessa semana, né, na outra parte. Garantir a todas as crianças e adolescentes o direito à efetiva aprendizagem. Então, não basta fornecer a escola, tá vendo? Mas essa escola, segundo a LDB, precisa ser de qualidade, precisa garantir a efetiva aprendizagem das crianças. Para acompanhar e ter não critérios, mas diretrizes para se chegar no que manda a lei, existe o Plano Nacional de Educação, o PNE, que é renovado a cada 10 anos, tá? De 10 em 10 anos ele é reformulado. São metas da educação. As primeiras 4 metas do PNE, eu não trouxe todas, né? Mas só para vocês terem uma ideia, busca tirar o Brasil de um atraso histórico, enfrentando uma questão que muitos países desenvolvidos equacionaram ainda no século XIX e XX, que é o quê? A universalização do atendimento escolar. E isso está sendo feito, está sendo, né, com a garantia do ensino fundamental para todos. Mas assim, só para a gente ter uma ideia, até 20, 30 anos atrás era muito comum a gente encontrar pessoas analfabetas, né? Então hoje a gente vê, mas isso era muito comum. Então, com a universalização do atendimento escolar, isso está ficando coisa do passado. Inclusive houve projetos, como vocês já devem ter ouvido falar, o Mobral, né? Dentre outros. Hoje a gente tem o ZEJA, né? Mas o Mobral era de alfabetização de adultos, justamente, para a gente sair desse atraso aí e atacar de vez essa questão do analfabetismo no Brasil. Hoje o nosso problema está sendo outro, porque os jovens não são mais analfabetos, foram alfabetizados. O nosso problema, né, isso fica para uma outra aula, uma outra discussão, é o analfabetismo funcional. Esse sim continua sendo um problema sério a ser enfrentado pelo nosso país, né, pelos dirigentes e tudo mais, pela população em geral e nós professores também. Como é a estruturação do ensino brasileiro na atualidade? Bem, o Sistema Nacional de Educação vai englobar o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Bom, o ensino infantil para crianças
até 7 anos, não obrigatório. Muitas vezes no Brasil responsável pelas prefeituras. O ensino fundamental seria, antigamente, de primeira série até a oitava série. E o pré-primário, chamado de pré-primário, ficava no ensino infantil. O ensino fundamental, esse sim, obrigatório, de acordo com a LDB. Compreendia 8 anos de escolaridade, que seria o básico elementar, né? Seria a escola elementar lá. E o ensino médio, eu até coloquei aqui, está em busca de identidade. Não se sabe muito bem no Brasil qual seria o objetivo do ensino médio. Ele não tem um objetivo assim específico, porque na, na Europa, o que é equivalente ao ensino médio, que seria o ensino secundário, seria um ensino preparatório para o ensino superior. Mas o nosso ensino médio não é isso. Pelo menos não é só isso, ou não tem só isso como objetivo. O nosso ensino médio, ele tem uma mescla de preparatório, com prático, com profissionalizante, enfim. Então falta-lhe identidade. E talvez, por faltar-lhe identidade, não se sabe, ele tem tantos problemas de efetividade, porque se você não tem um objetivo a ser cumprido, você não tem como atingir as metas, você não sabe nem qual meta é, né? Mas basicamente é isso. O ensino infantil, fundamental e o médio compõem o que a gente chama de educação básica. Então, a educação básica é esses três. A hora que a gente falar, a gente já sabe o que é. Nós tivemos recentemente uma ampliação do ensino fundamental, englobando o pré-primário, que são crianças de 6 anos, no ensino fundamental. É por isso que hoje o ensino fundamental tem 9 anos, que é de primeiro a nono ano. Por quê? Basicamente para garantir que todas as crianças tivessem acesso ao pré, né? Então, o pré tornaria-se o primeiro ano por esse motivo, tá? Então, foi isso que motivou o ensino fundamental de 9 anos. E, por fim, nós temos aqui o ensino superior, que é o nível de ensino historicamente mais bem estruturado no sistema educacional brasileiro, para onde vai as maiores verbas, né? Ele está melhor estruturado. Então, o ensino fundamental, como a gente, né, já tem discutindo, ele tem o objetivo a formação básica do cidadão. Então, ele é obrigatório e gratuito, tendo a garantia de existir escolas públicas para que todos tenham acesso ao ensino fundamental. Em 2006, tem uma nova redação para ele, né, na LDB, e aí, como eu estava dizendo para vocês, ampliou a duração do fundamental para 9 anos, ao invés de 8, né? Então, as crianças de 6 anos, que antes não era obrigatório, agora as crianças de 6 anos passam a ser obrigatório. Então, as crianças de 6 a 14 anos de idade fariam o ensino fundamental. O ensino médio, que é aquele que necessita de identidade, né? É o nível final da educação básica regular, tem duração de 3 anos, ele tem sido assim há muito tempo, né? Teve muita mudança nessa quantidade de anos. Tem por finalidade o quê? Né? A gente tem que elencar alguma coisa. Apesar de ainda ele estar buscando a sua identidade. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no fundamental. Então, aprofundamento e consolidação. Para quê? Para o prosseguimento de estudos. Quando eu digo que ele não tem identidade, tá vendo? Olha, o que está lá na LDB? Prosseguimento dos estudos, então ele como preparatório. Preparação para o trabalho, então ele como prático. E a cidadania do educando. Então, não tem uma diretriz, né? Teria que ser tudo isso ao mesmo tempo. E o ensino médio para quê mesmo? Né? Para que se tem o ensino médio? Para continuar aprendendo de modo a ser capaz de adaptar-se com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento.
posteriores, para o aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual do pensamento crítico, para a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Então, esses são, basicamente, os objetivos apresentados pela LDB para o nosso ensino médio. Mas de qual aprendizagem nós estamos falando, né? Porque aí tem a frase: se você não sabe para onde vai, todos os caminhos levam a lugar nenhum. Se você não sabe para onde vai, está sempre certo, né? E será que nós sabemos para onde nós vamos com o nosso ensino médio? Então, o sistema educacional brasileiro ainda precisa expressar claramente os conhecimentos que os alunos devem ter direito de construir. Isso não está claro. O que é essencial saber para viver a cidadania plena? Sabemos, porque é o que está lá. Para viver a cidadania, formar cidadãos. Mas o que precisa? Formar indivíduo autônomo e comprometido com a melhoria da sociedade? E qual o papel da matemática na formação do indivíduo? São perguntas que nós não temos respostas. A qualidade do ensino de matemática, né? Então, veja bem, nós temos aqui, no ensino brasileiro ainda, né? Nós temos que a qualidade ela é relativa. Por quê? Porque ela é transitória, assim, porque como medir a qualidade, dizer que é bom ou ruim, depende das condições políticas e socioculturais, ou seja, a qualidade depende da forma do que eu entendo. E a qualidade ela é medida pelo controle do processo ensino-aprendizagem. Então, existem instrumentos para controlar essa qualidade. Por que nós estamos falando de qualidade? Porque a LDB diz isso, que as crianças da população têm direito à educação de qualidade. Mas o que é qualidade? Então, ela vai ser medida, por isso nós vamos ver nas próximas aulas, nas próximas semanas, a medição dessa qualidade, tanto internacional como a nível nacional. O ensino de matemática ele vai promover a formalização dos conteúdos, o emprego de técnicas e a contextualização. Então, ele contribui para a formação da cidadania, né? Não é isso? A gente pode dizer que sim. O ensino de matemática contribui para atingir uma das metas propostas para o ensino médio. Por isso, nós devemos ter matemática no ensino médio, por esses motivos. Entretanto, quanto ao ensino ainda da matemática, o professor cada professor vai construir o seu ideário pedagógico a partir do que ele estudou, né? A partir dos pressupostos teóricos e reflexão sobre sua prática. Então, o professor de matemática, ele é influenciado pela forma como ele entende a própria matemática. E você, como entende a matemática? Caímos num assunto aqui, que não só o professor, nós estamos falando de ensino e esse currículo, né? Como se constrói esse currículo de matemática? O currículo é aquilo, quais são os conteúdos que vão ser ensinados, né? Então, existem diferentes tipos de currículo, que é o que eu vou dizer para vocês, né? Porque o currículo é a base de um sistema de ensino. Por exemplo, hoje, né, o que nós temos? Nós temos a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, que é um currículo, é um conjunto de conteúdos que devem ser trabalhados nos diferentes níveis de ensino. Basicamente, gente, é uma lista com todas as ações que a escola vai desempenhar. No caso da Base Nacional Comum, que é o país, né? Então, nós temos 3 tipos de currículo. O currículo proposto é o quê? Aquele que está escrito, é oficialmente proposto, supõe-se que ele tenha sido avaliado pelos professores que vão trabalhar com ele. Isso é uma coisa que está no papel. Depois existe o currículo em ação. O que é o currículo em ação? É aquele que efetivamente acontece na sala de aula. Então, nem tudo que está no papel vai exatamente igual para a ação, não é verdade? Então, existe o ideal e a realidade. E, por fim, existe, não sei se já ouviram falar nisso, no currículo oculto. O que é o currículo oculto? É aquele relativo aos valores, ideias e concepções subjacentes à prática pedagógica, como cada um entende, da forma com as suas crenças. Então, o currículo em ação pode ser diferente, né, de acordo com
as ideias e as crenças dos professores. Por isso a formação de professor é muito importante. Mas quais são, e aí é o assunto que a gente já vem trabalhando na semana passada e nessa, quais são os fatores que provocam a mudança do currículo? Já que o currículo é construído, concebido, existe o currículo ideal e o currículo realizado. Então, o que é que produz mudança no currículo? Pressões sociais da sociedade, pressões econômicas e pressões políticas. Mas também pode ter pressão de especialistas e acadêmicos em querer transpor para a sala de aula o resultado de suas pesquisas. Nós vamos ver isso quando nós estudarmos as tendências em educação matemática. O uso de novas tecnologias e novas aplicações. Novidades podem gerar mudanças no currículo, como foi o movimento de modernização da matemática. E também inovações que são propostas pelos professores podem ser incorporadas no currículo por meio da pesquisação. Que a pesquisação é a pesquisa que o próprio professor faz refletindo sobre a sua prática. Tudo isso pode mudar o currículo, né? Nós temos uma proposta de reestruturação, eu não vou ficar falando sobre ela, porque inclusive nós temos agora implementado um novo ensino médio e nós vamos também fazer depois um estudo dirigido sobre isso, tá? Mas assim, existe uma proposta de reorganização das disciplinas no currículo do ensino médio do Brasil, né? Juntar as disciplinas, como acontece no Enem, sabe? Nos bloquinhos. Ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. E esse ensino, né? Esse ensino nós temos o campo, no caso que nós estamos falando é da matemática, o campo de estudo. Nós temos o currículo, mas nós temos o professor que trabalha isso, né? O professor, então, passou a ser visto não como reprodutor e executor do currículo, porque não é, porque o professor pensa e reflete sobre esse currículo, né? Então ele é mais um gestor e responsável, junto com seus alunos, pela produção desse currículo. Assim, nós vamos ter métodos e materiais para aprendizagem sendo desenvolvidos, ou seja, produzido por manifestação dos conhecimentos e das crenças dos professores. Então, a formação do professor é muito importante, não basta ter escrito basicamente o que tem que se estudar, né? Mas depende de qual professor vai executar isso. E isso vai impactar na qualidade do ensino. Thompson, em 1997, vai dizer que o conhecimento e as crenças dos professores afetam significativamente a forma como os professores organizam e ministram suas aulas. E aí, vocês concordam com essa frase de Thompson? Leve para a discussão da aula. E por fim, um adendo, né? E o professor de matemática? É matemático? O que vocês acham? O que é o matemático? O que é professor de matemática? Tem diferença? O matemático, ele concebe a matemática como um fim em si mesmo, estuda a matemática por ela mesma. Ele tende a promover uma educação para a matemática, priorizando os conteúdos, como foi o movimento mesmo de modernização da matemática, né? Já o educador matemático é diferente. O educador matemático ele tende a conceber a matemática como um meio ou um instrumento importante para a formação intelectual e social das crianças, jovens e adultos, e também do professor de matemática. Ele tenta promover uma educação pela matemática e não para a matemática. Então, o foco do matemático é a matemática. O foco do educador matemático ou do professor de matemática é o quê? É a formação das pessoas e a matemática como sendo um importante instrumento para essa formação, como é desde Pitágoras, como a gente já viu. Bom, essa foi nossa aula. Aqui estão as referências que eu utilizei. Um artigo do Fiorentini, não é artigo, não é livro. Um livro do Fiorentini e do Lorenzato. O livro
principal da nossa disciplina, que é da Miriam Miorim, e também esse artigo do Thompson. Agradeço a atenção, até mais, até semana que vem.